Olá, amigos, amigas, todos que nos acompanham no podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. André Montempo aqui com o nosso Notícias Comentadas. Embora não vá trazer notícias propriamente aqui no dia de hoje, ainda estamos sobre a maré das eleições e queria fazer algumas observações, alguns comentários aí com relação ao primeiro turno das eleições, que vocês evidentemente já viram, já acompanharam aí ao longo do canal, dentro aí do último mês, das últimas semanas, mas eu também queria fazer aí algumas observações. São Paulo, eu não vou aí tomar muito tempo, não vou dar muito pitaco, até porque eu entendo que é uma cidade, como não poderia deixar de ser, mais complexa. Temos aí a questão do segundo turno agora disputado entre Guilherme Boulos e também o Ricardo Nunes. E apesar de Pablo Marçal não ter ido para o segundo turno, ainda exerce uma influência aí extremamente grande sobre esse cenário eleitoral apresentado. A rigor, aqui deixemos qualquer, entre aspas, paixão de lado, é evidente pelo que as pesquisas indicam, e também um cenário esperado dentro da política que não dê para o candidato do PSOL levar as eleições deste ano. Claro que a eleição só termina quando ela acaba, como dizem, só quando o último voto da urna estiver aí devidamente apurado, podemos falar em encerramento das eleições. Claro que tem a questão do numericamente eleito, matematicamente eleito, mesmo quando ainda não acabou a apuração, mas você já sabe que a quantidade de votos que faltam para serem apurados não vão possibilitar a vitória do outro candidato. Mas, independentemente disso, já estaremos aí acompanhando. Lembrando aí que tem debate entre os candidatos nesta semana e em São José dos Campos, embora não tenha ocorrido o debate na Band entre os candidatos a Anderson Nunes e também Eduardo Cury, acabou virando uma sabatina, acabou virando aí uma entrevista que eu não cheguei a acompanhar por inteiro. A ideia era ver um debate esse que não teve. A gente então optou por nem fazer a live, porque ficar falando de sabatina, uma entrevista onde o determinado político pode ali ficar falando o que ele quer, da forma como ele quer, não nos interessava, não nos interessou ficarmos falando, ficarmos comentando nada aí do tipo. Mas com relação a São José dos Campos propriamente, conforme eu havia falado, nós teremos então as eleições aqui no dia. Perdão, nós teremos o debate entre os dois candidatos na sexta-feira, dia 25, a partir então das 22 horas, pela TV Vanguarda. E lembrando também que teremos a live, afinal de contas, se realmente ocorrer o debate, se realmente tivermos aí esse encontro entre os dois candidatos do segundo turno à Prefeitura de São José dos Campos, se de fato ocorrer um debate, nós então falaremos, vamos abordar essa questão aqui. Bom, sobre as eleições em São José dos Campos,
É um cenário bem interessante e complicado aqui, pegando mais na questão dos vereadores. É fato que o PSD do atual prefeito fez um verdadeiro golaço nessa campanha, elegendo a maior bancada de vereadores. Foram 2, 3, 4, 5, 6. Foram 6 vereadores pelo PSD eleitos, porém, se a gente for considerar na totalidade o número de opositores e o número de candidatos que fecham, que já estão na chapa, que já estão fechados com o prefeito, o Anderson terá alguns probleminhas aí, pois nós temos um total de 11 opositores contra 10 que estarão aí no total de 21 vereadores a favor dele diretamente. É claro que a gente sabe que as coisas muitas vezes não funcionam exatamente como na teoria elas são. A gente tem que pensar que muitos dos candidatos eleitos podem mudar de opinião, podem mudar de partido, podem mudar suas cabeças e, claro, aí vai dos interesses de cada um. O que a gente está colocando aqui é que se os vereadores eleitos de fato mantiverem o seu posicionamento atual, nós teremos aí uma Câmara de Vereadores bastante dividida. Afinal de contas, serão duas vereadoras pela oposição de esquerda. Aliás, já vou falar mais sobre isso também. 9 vereadores pela oposição de direita ao atual prefeito Anderson Farias, e os outros 10, os vereadores eleitos pela sua base, sendo que 6 são do próprio partido do prefeito. E olha que curioso, né? Apesar de algumas poucas renovações na Câmara, temos aí 4 rostos novos, mas de modo geral são 4 novos rostos ligados ao conservadorismo, ligados aí a partidos ou chapas que estão apresentando o discurso conservador nas eleições. O único que eu não diria, dentro do que conheço, dentro do que acompanho o trabalho, o único que eu não colocaria como sendo direita raiz, como sendo a direita bolsonarista ou a direita hardcore aí, como a gente tem visto, é o Carlos Abranches, o ex-âncora do Jornal da Vanguarda, aqui todos os dias, que acompanhávamos diariamente. Ele tem posições bastante centristas, inclusive lançou candidatura pelo Partido Cidadania, que, apesar de tudo, tem aí suas origens bem antigas dentro da esquerda, num rompimento do PCB, mas claro, sabemos que é um partido de direita como qualquer outro, porém que apresenta políticos que, de modo geral, tanto no Brasil afora quanto aqui em São José dos Campos, procuram ter posições relativamente maleáveis. Eu digo isso se a gente observar que um dos grandes líderes ou ex-líderes do Cidadania em São José dos Campos era o vereador Robertinho da Padaria, que na época do Carlinhos, na época do PT em geral, manteve bom diálogo, inclusive foi da base, porém
ao termos outros políticos, outros partidos aí na prefeitura, acabou se debandando de acordo com o que o poder poderia lhe agregar, poderia lhe fornecer. Eu acredito que o Carlos Abranches poderá muito bem ser dessa linha. Eu não acho que ele vai ser um opositor do prefeito Anderson Nunes, por mais que ele tenha sido eleito por uma chapa que atualmente se apresenta como oposição. E também não vai ser, caso Cury seja eleito, também não vai ser da bancada do Amém. Pelo menos isso é o que eu acredito. Obviamente, é uma análise, a gente não sabe exatamente o que vamos esperar. E São José dos Campos, curiosamente, na esquerda, conseguiu eleger apenas 2 vereadoras, né? 2 mulheres. Todos os demais candidatos aí acabaram saindo derrotados por diversas questões, inclusive matemáticas. E numa cidade que elegeu tantos vereadores conservadores, tantos vereadores declaradamente de direita, inclusive alinhados com o ex-presidente Jair Bolsonaro, São José dos Campos elegeu, por sua vez, reelegeu a Amélia Naomi, uma vereadora de esquerda do PT, mulher, não é japonesa, né, de origem japonesa, não é uma, digamos assim, etnicamente uma branca, né, uma mulher branca propriamente, e conseguimos essa façanha numa cidade aí tão conservadora, porém, como eu disse, claro que isso é um cenário que a gente apresenta aí como curioso, e a direita propriamente, inclusive com tantas candidatas mulheres à direita, não conseguiu eleger nenhuma. Nem a mulher de direita vota na mulher de direita, se a gente for parar para pensar aí matematicamente. Tanto é que houve essa esmagadora vitória do tradicional, uma direita masculina, cis, branca, hétero, blá 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 blá, em que pese o Fabião Zagueiro e o Lino Bispo serem negros, mas não são políticos, não são candidatos que levam a pauta da questão negra, e muito menos não levam a questão dessa luta pela esquerda. Pelo contrário, né? Eles abominam as ideias de esquerda e nem sequer pautam muito essa questão lá na Câmara de Vereadores. A verdade, se for parar para pensar, São José dos Campos, de modo geral, acabou elegendo mesmo, eu diria, grosso modo, aquilo que é São José dos Campos. E vamos, evidentemente, seguir aí observando, acompanhando a política na nossa região e também em São Paulo e as demais cidades do país, como sempre fazemos aqui no nosso podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. O nosso Notícias Comentadas vai ficando por aqui. Semana que vem espero trazer mais notícias propriamente para discutirmos aqui, mas eu não podia deixar também de fazer alguns comentários, colocar aqui algumas opiniões que já estavam coçando no meu cérebro, já desde da votação aí do primeiro turno. Um beijo no coração de todos e tchau!